E aí, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais uma vez, seja bem-vindo a uma aula de ciências comigo, professora Larissa. E a nossa aula de hoje é sobre o sangue e os seus componentes. Então, se você fizer um esforcinho, lembrar das nossas aulas passadas, nós conversamos aqui sobre o sistema cardiovascular. Nós demos início a este conteúdo. Então, a gente já trabalhou, olha só, na aula passada a respeito, dos componentes do sistema cardiovascular, tá? Falamos, que ele é formado pelo coração, pelos vasos sanguíneos e pelo sangue. Então, na aula de hoje, a gente vai conhecer sobre os componentes que estão no nosso sangue. Vamos lá? Só um lembrete, lembra de acessar os materiais, de confirmar sua presença, respondendo a atividade, para que você possa ser avaliado, interaja com os professores, nós estamos aqui para ajudar vocês, ok? Então, seja bem-vindo a mais uma aula e chega de enrolação, vamos começar. O nosso sangue, ele é esse líquido de cor avermelhada, porém, ele é formado por uma parte líquida e por materiais sólidos, tá? Então, embora a gente não veja essa parte sólida, mas ela existe e ela está presente aí nessa parte líquida do nosso sangue. O sangue, ele é um tecido. Por que ele é um tecido? Você lembra qual é a definição de tecido? Um conjunto de células, semelhantes, que desempenham um determinado trabalho. Então, o sangue é sim um tecido, porque ele é formado por várias células, e ele tem essa coloração avermelhada, ele é meio viscoso, e circula por todo o nosso organismo, transportando diferentes materiais. Vamos dar uma olhada aqui nas imagens. Esta imagem aqui, por exemplo, mostrando então que o sangue transporta o O2, que é o gás oxigênio. Nesta imagem aqui, essas bolinhas coloridas não são M&Ms no sangue, tá? Mas seriam materiais diversos, nutrientes, que vão circular pelo sangue. E aqui, essas células roxinhas que vocês estão vendo aqui são os anticorpos. Então, as células de defesa também circulam através do nosso sangue. Então, olha só o quanto o sangue é importante. Ele circula no corpo inteirinho, tá? Desde, do nosso cérebro, o dedinho do pé, qualquer parte do corpo recebe o sangue com esses diferentes materiais. Tem um desafio aqui para você. Será que você faz ideia do quanto de sangue nós temos, uma pessoa adulta tem em média no seu corpo? Vamos dar uma olhada. A opção A, de 1 a 2 litros. A opção B, de 2 a 3 litros. A opção C, de 5 a 7 litros, ou seria a opção D, 10 litros? O que você acha? E então, qual foi a sua conclusão? Em média, tá? Isso não é um padrão, isso varia conforme o sexo da pessoa, conforme a altura, o peso, uma série de características. Mas em média, um adulto tem entre 5 e 7 litros de sangue no seu corpo, tá? Então, se você não sabia, essa é uma informação nova aí, bem interessante. A gente tem em torno de 5 litros, 6 litros de sangue no indivíduo adulto, ok? Continuando então, e do que o sangue é composto, afinal? Nós temos então uma parte líquida, que se chama plasma, tá? É o plasma sanguíneo, e nós temos
dissolvido neste líquido células e fragmentos, pedacinhos de células. Nós já vamos conhecer cada um deles. Olha só essa imagem aqui. Quando a gente tira sangue, por exemplo, para um exame, a gente só vê aquela mistura vermelha. Você não consegue enxergar essas células, não é? Porque essa é uma mistura homogênea. É uma mistura onde tudo está bem dissolvido e você não enxerga. Mas lá no laboratório de análises de sangue, eles colocam aquele tubinho numa maquininha que é uma centrífuga. Ela vai girar muito rápido e isso vai fazer com que a parte mais pesada do sangue vá para o fundo. Por isso que as células mais pesadas vão ficar lá embaixo do tubinho e a parte líquida, que é o plasma, vai ficar separadinho, tá? Então, este é o sangue depois de centrifugado. Na centrífuga lá do laboratório, né? Onde ele foi rapidamente agitado e, por conta dessas células serem mais pesadas, elas desceram para o fundo do frasco. E aí, nessa parte aqui, estarão as células que serão analisadas. E nessa parte é o que nós chamamos de plasma, tá? Ele é basicamente água, alguns minerais, alguns açúcares dissolvidos e também pequenos fragmentos chamados de plaquetas, tá? Quanto às células, são as hemácias e são os leucócitos. Nós já vamos falar deles. Então, o plasma, que é essa parte líquida, como eu falei para você, ele é formado por água, por alguns tipos de minerais, nutrientes dissolvidos, alguns gases também dissolvidos nele, tá? Como o gás oxigênio, o gás carbônico e resíduos das células, restos, coisas que já não têm mais utilidade, que o corpo vai dar um jeito de filtrar, de tirar do seu organismo. Quanto às células do sangue, as células sanguíneas, elas são produzidas no interior de alguns ossos do nosso corpo, que a gente chama de medula óssea, tá? Então, se você não sabia disso, olha só que legal, o nosso sangue ele é produzido dentro de ossos do nosso corpo. Não é qualquer osso, tá? São ossos longos, como por exemplo o fêmur. Nessa imagem, nós temos aqui então o fêmur, que é esse osso da coxa, né? O maior osso aí do corpo humano. E dentro dele, nessa região lá interna, que a gente chama de medula óssea, é que acontece a produção das nossas células sanguíneas, tá? Que células são essas? Olha só aqui na imagem. Os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos. Glóbulos vermelhos também podem receber o nome de hemácias, tá? E os glóbulos brancos, que apesar da gente chamar eles de brancos, eles não são brancos, tá? Olha só, eles são meio transparentinhos, né? Mas eles são também conhecidos como leucócitos. Vamos ver se você está entendendo. Temos mais um quiz aqui. Do que é formado o sangue? Vamos ver se você prestou bem atenção na explicação até aqui. Na opção A, células mergulhadas no plasma. Na opção B, por células nas plaquetas. Opção C, por oxigênio e hemoglobina. Ou a opção D, por hemácias, leucócitos e plasma. E aí?
E então, essa questão, ela pode gerar um pouquinho de confusão se você não for bem atento aos detalhes. Porque olha só, na alternativa D, por exemplo, hemácias, leucócitos, são células encontradas no sangue. E plasma, você já sabe que é a parte líquida, não sabe? Mas o que está faltando aqui? As plaquetas. Então, o correto mesmo é a gente dizer que o sangue é formado por células que estão mergulhadas no plasma. Por isso que a nossa resposta correta aqui seria a alternativa A. Ficou entendido? Então, continuando, tem uma questão aqui para você tentar lembrar da explicação que a gente viu agora há pouco aqui e responder aí no seu material. Onde as células do sangue são produzidas? Em que parte do nosso corpo? Responde aí, eu já volto para a gente corrigir. E então, conseguiu lembrar onde essas células são produzidas? Na nossa medula óssea, né? Então, dentro de alguns ossos longos do nosso corpo, como por exemplo o fêmur, tá? A nossa coluna vertebral, que é um osso, né, bastante grande, ali também nós temos a produção de medula, certo? Vamos falar um pouquinho então a respeito das células agora. Os glóbulos vermelhos, eles também podem ser chamados de hemácias ou ainda eritrócitos, tá? Eu estou te falando isso porque às vezes você vai olhar um exame de sangue e não acha lá glóbulo vermelho. Você pode achar esse termo eritrócito, tá? Que é a mesma coisa. Então são sinônimos, né? Mas essas células, elas são as mais numerosas no nosso sangue. Então, avaliando o sangue no microscópio, né, lá no laboratório, a célula que mais se vê é essa, o glóbulo vermelho, a hemácia, tá? Então, mais ou menos, em cada gota do nosso sangue,
tem aproximadamente 5 milhões de glóbulos vermelhos. Muito, não é? Por que essa célula é tão importante e tão abundante assim no nosso sangue? Será que você consegue lembrar qual é o papel dela? A gente já comentou um pouquinho em outras aulas sobre ela, mas vamos dar uma olhadinha. Então, as características dessa célula, elas são redondinhas, né? Esse formato de disco. Elas não têm núcleo, como vocês podem ver nas imagens, tá? E ela é vermelha justamente porque no interior dela, ela possui uma proteína chamada hemoglobina. Nós falamos sobre a hemoglobina na nossa aula de proteínas, estão lembrados? Então, olha só, a hemoglobina, ela é uma proteína que vai atuar no transporte de oxigênio. Então, juntamente com os sais de ferro, tá? Essa hemoglobina, ela vai carregar, arrastar o oxigênio por todas as células do nosso corpo. É por isso que o glóbulo vermelho é tão importante. E eles permanecem vivos aí no nosso corpo em torno de 120 dias. Depois disso, a gente produziu novos glóbulos vermelhos e aqueles que vão morrendo vão sendo eliminados, vão sendo filtrados por dois órgãos importantes do nosso corpo, que atuam como um filtro. O fígado, que eu já te falei sobre ele aqui também em outros momentos, e além disso, o baço, tá? O baço e o fígado vão filtrar o sangue, eliminando esses glóbulos vermelhos que já morreram, que já estão velhos, tá? Então a gente está sempre produzindo novos glóbulos vermelhos. E agora você já sabe o porquê que eles são tão importantes, porque eles carregam, transportam o oxigênio por todas as células do corpo. Lembram que nas nossas aulas sobre nutrição, nós vimos que uma dieta, uma alimentação que não contenha ferro na concentração adequada, uma pessoa que não está consumindo ferro, ela pode desenvolver alguns problemas de saúde? Olha só o que acontece com essa pessoa. Aqui é uma análise do sangue de uma pessoa que se alimenta normalmente, tá? Que está ingerindo ferro. E aqui é a análise do sangue de uma pessoa que está com uma dieta pobre em ferro, ou seja, ela não está consumindo a quantidade recomendada. Isso faz com que haja uma diminuição nos seus glóbulos vermelhos, ou seja, caracteriza uma doença que nós já conversamos, que é a anemia. E você lembra quais são os sintomas dessa doença? Essa pessoa, por ter menos glóbulos vermelhos, ela vai se sentir mais cansada, fraca, tá? Muita fraqueza, tontura, tá? Por quê? Porque tem menos oxigênio chegando até as células do corpo dela, principalmente se ela for fazer uma atividade física. O corpo precisa de mais oxigênio. Nesse caso, vai ter menos oxigênio chegando, por isso ela sente todos esses sintomas, né? Além de dor de cabeça, algumas manchas vermelhas pelo corpo, tá? Então, é muito importante o consumo de ferro. E você tá lembrado aonde que a gente encontra o ferro? Em quais alimentos? Vamos dar uma olhada? Carnes vermelhas, vegetais verdes escuros, em alguns grãos, como por exemplo, né, o feijão, a lentilha, tá? Amendoim, nozes, as oleaginosas, né, que contém aquele óleo dentro. Então, basicamente, esses alimentos são ricos em ferro, tá? Então, a gente precisa consumir eles, né, um pouquinho, aí, uma quantidade adequada, como a gente já estudou nas aulas de nutrição, para que não haja essa carência de ferro. E quanto aos glóbulos brancos? Também conhecidos por leucócitos, tá? Então, se você for olhar um exame de sangue, vai estar escrito lá provavelmente leucócitos, em vez de glóbulos brancos. Para que servem estas células? A primeira coisa, antes da gente falar da função delas, que eu quero que você repare, é a característica dessa célula. Repare que ela é nucleada, então o glóbulo vermelho não tinha núcleo. Essas aqui a gente já percebe, ó, lá no interior delas, alguns tipos de núcleo diferentes, inclusive, tá? E para que essa célula por que ela é tão importante assim no nosso organismo? Olha só que bacana o papel dessa célula. Elas são como se fossem soldados de proteção. Elas vão combater bactérias, vírus, infecções, alergias,
uma série de situações que estão ameaçando o nosso organismo vão ser combatidas através dessas células aqui. Por isso essa imagem, tá? Mostrando um glóbulo branco brigando ali com um vírus, tá? Então, a gente tem aproximadamente aí entre 5.000 e 10.000 glóbulos brancos para cada milímetro cúbico de sangue, tá? Em condições normais. Mas e numa situação em que uma pessoa está com uma infecção, por exemplo? Esse número vai aumentar. Essas células vão aumentar para tentar combater aquela infecção. Então, por exemplo, vamos supor que você machucou o seu pé. Você fez um corte, não limpou, na hora o ferimento, uma bactéria acabou entrando ali. E aí passa alguns dias, aquele ferimento começa a ficar feio, avermelhado, inchado e aparece ali pus. Já ouviu falar? Já viu? Não é? O pus, aquela secreção amarelinha de feridas, aquilo é sinal de uma infecção. É um sinal de que os seus glóbulos brancos estão movendo forças juntos ali para combater aquela infecção. E aí, claro, muitas vezes eles dão conta do recado, mas existem situações em que sozinhos eles não conseguem vencer essa batalha. Por isso que em determinadas doenças a gente precisa de medicação, de internamento, tá? Então eles são células de defesa. Existem diversos tipos de glóbulos brancos, tá? E olha só que legal como eles agem. Eles podem agir de duas maneiras, fazendo um processo chamado fagocitose, que nada mais é do que a célula englobar, como se fosse engolir aquela partícula, aquela bactéria, aquilo que está ameaçando o organismo. Então vamos olhar para essa imagem aqui, vamos imaginar que essa bolinha é uma bactéria que invadiu o seu corpo. O que os seus glóbulos brancos vão fazer? Eles vão tentar se deslocar próximos àquela bactéria e vão engolir ela, vão englobar. Olha só que ela já está dentro do glóbulo branco. Isso é fagocitose. E aí que essas bolinhas em azul representam substâncias químicas que eles vão soltar, ajudando a destruir aquela bactéria. E é assim que todos os dias nós estamos sendo protegidos. Por mais que a gente fique doente várias vezes ao longo da vida, mas todo dia você está com a mão suja, você está pegando no celular, você pegou o tênis, né, que veio da rua, bactérias estão em contato. E não é sempre que você fica doente, não é mesmo? Por quê? Porque essas células estão realizando esse maravilhoso trabalho de fagocitose. E a outra forma, olha só que legal esse GIF, nós temos aqui a fagocitose acontecendo. A célula aqui, o glóbulo branco, está engolindo bactérias. Então, esse monte de coisinhas que vocês estão vendo aqui são bactérias, tá? Claro que esse GIF está mostrando de forma acelerada, né? Não é tão rápido assim esse processo, mas aqui, ó, vem a célula, né? O glóbulo branco, ele vem daqui, ó, e ele vai engloba, como se fosse engolir aquelas bactérias e vai soltar nelas, né? Substâncias químicas que vão destruí-las, tá? Então, essa é uma das formas de proteção. E a outra? A outra forma de ação dos glóbulos brancos, também conhecidos como leucócitos, é a produção de anticorpos. O que quer dizer isso? Com certeza você está ouvindo diariamente essa palavra anticorpos agora por conta da pandemia, não é mesmo? Anticorpo é uma substância produzida para agir defendendo o organismo. Então, olha só, em vermelhinho aqui nós temos uma bactéria. Imagine que é uma bactéria e essas bolinhas vermelhas aqui são chamadas de antígenos, ou seja, os anticorpos produzidos vão ser como se fossem ferramentas que vão encaixar exatamente naquele antígeno para tentar destruir, para tentar não deixar ele acessar as nossas células. Tá? Então, o que o anticorpo faz? Ó, aqui mais um exemplo, bactérias aqui representadas pelas bolinhas em verde. Os anticorpos produzidos encaixam perfeitamente nos antígenos. E aí o que acontece? Acontece que isso bloqueia, não deixa esses antígenos chegarem até as nossas células. Então, o que todo mundo agora, os cientistas do mundo inteiro estão tentando desenvolver com a vacina é justamente criar um anticorpo, né? Conseguir criar uma forma de estimular o nosso corpo a produzir esses anticorpos aqui contra o coronavírus.
porque aí sim nós estaremos seguros, né? Porque aí sim o vírus não vai conseguir entrar na nossa célula, tá? Então, lembrando aqui, fagocitose, né? Quando o glóbulo branco engole, ele destrói ali uma partícula que está ameaçando o organismo, ou através da produção de anticorpos. E o mais legal, que esses anticorpos muitas vezes ficam guardados nas nossas células, tá? Por isso que algumas doenças a gente só pega uma única vez na vida, porque eles ficam guardados nas células aí, na memória delas. E aí, aqui nós temos mais uma imagem, tá? Mostrando o glóbulo branco, né? Ele tem núcleo, então isso é o que faz, olhando assim, a gente diferenciar bem facilmente de um glóbulo vermelho, tá? Quanto tempo eles vivem? Podem viver dias, horas, por exemplo, né? Às vezes ele está combatendo uma infecção, pode viver algumas horas, meses ou até anos, tá? Vai depender de qual glóbulo branco estamos falando. E quanto às plaquetas? As plaquetas, elas são fragmentos de células. E as plaquetas também são importantes. Por quê? Porque elas vão participar de um processo denominado coagulação sanguínea, tá? O que é essa coagulação sanguínea? Ó, aqui na imagem, esses em branquinho aqui são as plaquetas, tá? O que é essa coagulação sanguínea? É este processo aqui, é formar uma rede que vai impedir a perda de sangue. Então, se você fez um corte que não seja muito profundo, vai sangrar um pouquinho e logo vai parar. Vai formar aquela espécie de casquinha. Com todo mundo, aposto que isso já aconteceu, não é? Por que essa casquinha? O nosso corpo é perfeito. Não pode ficar sangrando, você não pode ficar perdendo sangue, porque ele é importante. Também não pode ficar um acesso, uma porta de entrada para bactérias, para contaminações. Então, o nosso corpo, rapidinho, as plaquetas vão ser mobilizadas até aquele corte e vão juntas começar a formar uma rede, que é aquela casquinha, tá? Isso vai fazer com que o sangramento cesse. Claro que se for um ferimento profundo, elas não vão dar conta. Por isso que vai precisar suturar, né? Aqueles pontos que o médico dá, tá? Então, olha só, aqui um vasinho sanguíneo rompido, pode ver que está acontecendo o sangramento, né? Os glóbulos vermelhos saindo, tá? Então, está acontecendo uma perda de sangue. E aqui, depois das plaquetas conseguirem realizar o seu trabalho, aquela rede protetora barrando a saída do sangue. Então, coagulação sanguínea é o papel aí das plaquetas, tá? Em condições normais, quanto que a gente tem de plaqueta no sangue? Aproximadamente 300 mil para cada milímetro cúbico de sangue, tá? O tempo que elas duram é em média de 5 a 9 dias, tá? E depois a gente vai novamente, né, como eu falei das outras células, renovando. Quem faz isso? A medula óssea. Mas agora temos uma questão aqui para você pensar um pouquinho aí e responder. Diz o seguinte, analise as afirmativas. Então, na afirmativa 1, temos o seguinte, a parte líquida do sangue é o plasma. Na afirmativa 2, as hemácias transportam somente o gás carbônico. Na afirmativa 3, o sangue circula dentro dos vasos sanguíneos e é formado pelo plasma e células sanguíneas, também chamadas de elementos figurados. E a afirmativa 4, as plaquetas atuam na defesa do organismo às infecções. O que você vai fazer agora? Você vai analisar com calma essas afirmativas, você vai ver qual, né, é verdadeira, quais são falsas e aquelas que você julgar falsas, você vai corrigir, você vai reescrever elas da forma correta. Vamos lá?
Então, a primeira está correta, né? A parte líquida do sangue é realmente o plasma. A segunda, as hemácias transportam somente o gás carbônico. Falsa. Por que ela é falsa? Porque elas transportam também o oxigênio, tá? Então, corrige aí. Se você fez isso, parabéns. Se não, anota aí já. Terceira, o sangue circula dentro dos vasos sanguíneos, ok? É formado pelo plasma, muito bem, e pelos elementos figurados, que são as células. Correto. E a última, as plaquetas atuam na defesa do organismo às infecções? Não, né? Está errada por quê? Quem faz essa defesa são os glóbulos brancos, né? Os leucócitos. As plaquetas, elas atuam na coagulação sanguínea, tá? Então, arruma aí e vamos para a próxima. Mais uma questão aqui e diz o seguinte: quais as funções que o sangue desempenha no nosso organismo? A gente já conversou até aqui o papel de cada célula, né? Então, agora tá fácil para você responder essa questão. Vamos lá?
E então, quais as funções do sangue? Ele transporta gases como o oxigênio, né, o gás carbônico, que ele vai ajudar para retirar do nosso organismo, transporta nutrientes, transporta células de defesa, transporta as plaquetas que vão ajudar a conter sangramentos, tá? Então o sangue é muito importante, além de transportar também resíduos, restos que vão ser eliminados aí depois de toda uma filtração do sangue, certo? Mais uma questãozinha aqui para você pensar um pouquinho agora. Você vai completar essa tabela, tá? Copia ela aí e completa. O que você vai ter que pôr? As características e funções. Então, por exemplo, glóbulos vermelhos. Como que é essa célula? Olhando para ela, né? Qual a aparência dela? Como que ela é? Vai escrever nas características. A mesma coisa para os glóbulos brancos e para as plaquetas. E nas funções, o que elas fazem, né? O que essas células desempenham no nosso sangue. Então, tenta lembrar aí, vamos lá.
E então, características dos glóbulos vermelhos. São células com formato de disco, sem núcleo, de coloração avermelhada por conta da hemoglobina que está lá no interior deles, né? Glóbulos brancos. Possuem vários tipos de glóbulos brancos, são células dotadas de um núcleo, tá? E as plaquetas são fragmentos de células. Quantas funções? Você conseguiu lembrar de todos eles? Glóbulos vermelhos, transporte de oxigênio. Glóbulos brancos, defesa, combate a infecções. E plaquetas, coagulação sanguínea. Não tem como a gente falar sobre sangue e não comentar sobre a doação de sangue, não é mesmo? Sangue agora você já sabe o quanto ele é importante. Sangue é vida, né? Sem ele circulando aí por todas as células do nosso corpo, não existe vida. Então, doação de sangue é algo fundamental, é algo super importante. E olha só, doar sangue é um processo simples, rápido, seguro para quem está doando, tá? Para quem está recebendo também, porque o sangue ele vai passar por uma série de análises até chegar naquela pessoa que está precisando. Quais são os requisitos? Você sabe, para doar sangue? Tem que ter mais que 16 anos, então vocês ainda não podem, né? Mas vai chegar um momento e aí vocês vão poder fazer esse ato de solidariedade, esse ato de amor, tá? Tem que ter uma boa saúde, né? Não pode estar com nenhuma doença e não oferece riscos a quem doa, tá? A quantidade de sangue doada, né? Não vai prejudicar em nada aquela pessoa que está doando, tá? Doar sangue salva vidas, né? Porque muitas pessoas se acidentam, passam por cirurgias, passam por procedimentos e precisam de doação, né? Então, quando a gente doa sangue, a gente está ajudando a salvar vidas, tá? Isso é um presente também para quem está doando, não é mesmo? Se você tiver dúvidas, quer saber mais sobre isso, ficou interessado sobre doação, quem pode, quem não pode, quais são os impedimentos, né? Você pode conferir tudo isso através desse QR Code que eu estou trazendo aqui para vocês. Este material aqui vai te explicar muito mais coisas sobre a doação de sangue, tá? Confere lá que vale a pena. E aí, então, aqui uma campanha, tá? Dia 14 de junho foi estabelecido como Dia Mundial do Doador de Sangue, tá? Então, quem doa sangue, doa vida, né? Dá uma olhadinha lá depois, tá? Que eu aposto que você vai gostar desse material. E aí, vamos fechando aqui mais uma aula, tá? Lembrando aqui, nessa aula, então, a gente trabalhou sobre o sangue. Vimos que o sangue é um tecido, porque ele é formado por células, né? A parte líquida é o plasma, e no plasma existem as células dissolvidas, que a gente chama de elementos figurados, tá? Então, em muitos livros você vai encontrar, assim, elementos figurados. São as células do sangue. Essas células são produzidas na medula óssea. Quais são elas? Os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, né? E temos ainda os fragmentos de células, que são as plaquetas. Relembrando rapidinho aqui, glóbulos vermelhos, transporte de oxigênio, glóbulos brancos, defesa do organismo e plaquetas, coagulação. Então, mais uma vez eu agradeço a sua atenção, espero você na próxima aula, se cuida aí, fica bem e até mais!